E aí eu vou, entendeu? Tipo, esse negócio de estar descobrindo pela metade é um negócio que mexe um pouquinho com o meu coração. Mas eu vou te dizer que foi tão gostoso ir descobrindo, pedaço por pedaço dessa ministração, que hoje eu olho e digo assim, talvez não teria tanta graça se eu tivesse visto tudo isso de uma vez só. Então, a ministração que eu tenho hoje para vocês, ela envolve um pouco do que aconteceu lá e ela envolve um pouco também do que aconteceu numa música que eu estava escutando, do Brandon Lake. E essa música ela é o seguinte. Ela conta a história dele, a história da família dele. E a história é o seguinte, a avó dele, ela tinha um momento de comunhão com Cristo, e ela orava, e ela tinha momentos dentro da casa dela de adoração. E ele criança, olhava assim para ela e dizia assim, cara, mas para que tudo isso? Para que tanto momento? Para que tanta comunhão? Para que tanta... Ele não entendia o sentido daquilo. E ela olha para ele e diz assim, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Esse foi o que transformou a minha vida. Foi o que mudou a minha vida. E aí ela passa isso para a filha dela, a mãe dele, que também faz a mesma coisa. Ela entende o que significa aquilo e ela tem os momentos de comunhão dela junto com Cristo. E da mãe dele, ela passa para ele. E aí tem um momento que ele fala assim, que ele estava dentro do quarto dele, conversando com Jesus. Eu acho fantástico, porque em nenhum momento da música ele fala sobre oração, ele fala sobre conversar com Jesus. E aí, enquanto eles estão lá conversando com Jesus, o filho dele entra dentro do quarto, querendo conversar com ele, vendo aquele momento que ele estava, diz assim, olha pai, não, tá tudo bem, eu volto depois. Aí ela olha e faz o seguinte, ter escolhido uma hora melhor do que essa. Eu estava aqui conversando com Jesus, por que você não vem e tenta fazer isso também? Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é que não se trata de algo que ele aprendeu a fazer com a avó dele e ele passou a ensinar para as outras pessoas como um processo, um ritual ou uma obrigação. Foi algo que ele aprendeu com ela, ele entendeu o que aquilo significava e ele passou isso adiante. Então não diz respeito ao que você tem obrigação de fazer. Diz respeito ao que você faz quando você aprende algo, quando você entende o que significa algo. Ele entendeu o que significava conversar com Jesus. E a partir daquele momento, ele passou a conversar com Jesus e ele passou a colocar isso para as próximas gerações. Eu não vou me deter aqui a algo que estava além da música, no sentido de se foi a avó dele, se parou no filho dele, quantas gerações elas foram atingidas. Mas através daquela música, pelo menos, a gente já consegue saber que 4 gerações foram atingidas. E aí, quando a gente escuta aquela música, a primeira coisa que vem no meu coração é: que alegria deve sentir a pessoa que chegou para aquela senhora e apresentou um tal de Jesus. Imagina como deve se sentir feliz a pessoa que conversou com ela e apresentou Jesus para ela, sabendo que o que ela fez impactou 4 gerações de uma família. Aí a gente pega e passa, agora vamos para a segunda parte. Esse foi o primeiro, aí a gente vai para a segunda parte, lá no JPN. Quando eu estava no JPN, eu achei interessante porque, assim, em alguns momentos eu estava de olhos fechados e aí o Espírito Santo me levou a abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. E, de repente, eu estava ali sentada e passou uma criança correndo. Uf! Jesus! Aí, daqui a pouco, passa outra correndo. Eu fiz assim, nossa! Aí eu me perguntei, será que ela sabe o que ela está fazendo? Será que ela sabe por que ela está correndo? Aí eu fiquei com aquilo para mim, fiquei em silêncio, passei para a segunda parte. E aí, de repente, durante as ministrações, alguns adolescentes, alguns jovens, eles começaram a ir lá na frente, ofertar na vida do ministro. E quando eu olhei aquilo, eu fiz assim, será que eles sabem o que eles estão fazendo? Será que eles entendem o que significa essa oferta que eles estão dando na vida do ministro? Será que eles sabem o impacto daquilo na vida deles? Irmãos, eu quero que vocês entendam que ali só tinha adolescentes e jovens. E eu. Entendeu? Adolescentes e jovens. Os pais deles não estavam do lado deles. Não era como quando a gente é criança, que o pai tira uma moeda do bolso e diz assim, vai lá e oferta, filho.
Não, eles de livre e espontânea vontade estavam ofertando na vida dos ministros. O pai dele, a mãe dele não estava ali do lado para entregar para ele e fazer com que ele fizesse aquilo. Eles fizeram aquilo porque eles queriam. E aí eu continuei me perguntando, Senhor, mas será que eles entendem? E aí nós tivemos um momento de adoração. E esses jovens, esses adolescentes foram lá para frente. E quando eles estavam lá na frente, mais uma vez eu estava cantando e o Espírito Santo olhou para mim e fez assim, abre os olhos e olha de novo. E quando eu olhei, todos aqueles jovens e adolescentes estavam completamente rendidos ao que eles estavam escutando. Eles estavam completamente entregues ao que eles estavam vivendo. E na mesma hora, o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles entendem o que eles estão fazendo. E aí veio algo no meu coração que eu acho que eu nunca senti algo tão forte vindo até mim. Foi o Espírito Santo olhando para mim e dizendo assim, essa é a geração do avivamento, respeite ela. Não meça ela pelo tamanho ou pela idade ou quanto tempo eles têm de igreja. Essa é a geração do avivamento. Respeita, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Cuidado com o que você pensa, porque com pouca idade eles já podem dar um banho em muita gente de anos de ministério, se eles estiverem com a vida deles entregues e tendo a certeza que quem vai na frente não são eles, mas o Cristo. Então, depois dessa surra, eu fui para casa, entendeu? Fui dar continuidade na minha vida, certo? E aí, eu queria trazer para vocês, vou pedir para vocês abrirem comigo, por favor. Um momento. Eu queria trazer para vocês, antes da gente abrir, na verdade, eu queria trazer para vocês um pensamento que me veio, que foi o seguinte, hoje, se vocês quiserem entender sobre o que a gente vai conversar, a ideia é o seguinte, a ideia é falar da importância do Evangelho de Cristo, mas não apenas na sua vida, não apenas na vida da pessoa que está do seu lado, mas em toda uma geração que ela pode impactar por causa daquilo. É disso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar que o Evangelho, ele não depende, ele não impacta apenas você. Ele impacta toda uma geração que pode ser alcançada pelo que você fala. Eu estava em casa e eu me lembrei de uma história de uma pessoa que falou assim, você consegue imaginar a alegria da pessoa que ministrou para o Billy Graham? Vocês sabiam que os sermões do Billy Graham, ele chegou a atingir cerca de 210 milhões de pessoas em 185 países? 210 milhões de pessoas. Eu fui fazer uma pesquisa rápida que eu achei bem interessante. Vocês sabiam que Osasco não tem nem 800 mil? Tá fácil, hein? Entendeu? Tá fácil, hein? O cara alcançou 210. Não é possível que a gente não consiga alcançar 800 mil. Entendeu? E ele sozinho. Olha quanto nós temos aqui agora. Entendeu? Então não é possível que a gente não consiga alcançar essa cidade. Tá fácil. Amém? Tá fácil. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, aí o Espírito Santo também me trouxe a questão de uma verdade que eu quero passar para vocês, para que a gente não cometa o mesmo erro que a minha geração cometeu. Amém? A minha geração, ela foi uma geração completamente omissa. A minha geração, ela está começando a correr atrás do prejuízo agora. A minha geração foi a geração que abriu a boca para olhar e dizer assim, que crente não se intromete com política. A minha geração foi a geração que resolveu evitar confrontos. A minha geração foi a geração que disse assim, não, política é lugar de gente que gosta de trambicagem, então a gente não se intromete lá. Aí sabe o que foi que aconteceu como resultado disso? Um monte de lei que eles aprovam, que vai contra a nossa fé. Um monte de leis que eles aprovam, que vai contra aquilo que nós acreditamos em Cristo. Então, com certeza, o plano deles não deu certo. Vou falar melhor, o nosso plano não deu certo, porque eu fiz parte dessa geração e eu fiz parte, inclusive, das pessoas que se omitiram com relação a isso. A minha geração foi a geração que abriu a boca para dizer que nós não mexemos com questões sobre sexualidade, porque isso acontece fora da igreja. E aí o que aconteceu? Essas histórias passaram a acontecer dentro da igreja e ninguém sabe resolver.
Ninguém sabe lidar, ninguém sabe como tratar, ninguém sabe o que fazer. Por quê? Porque a minha geração olhou e disse que isso não era problema deles. Aí sabe qual é o resultado disso? Nas Olimpíadas, pessoas satirizando a ceia de Cristo. Nas Olimpíadas, pessoas achando que elas podem falar o que elas quiserem do meu Deus. Elas não podem falar o que elas quiserem do meu Deus. Elas não podem pegar um momento importante e significante na nossa vida e fazer o que elas quiserem. E quando elas foram confrontadas, elas tiveram a coragem de olhar e dizer: vocês crentes são dramáticos. Não era para ser sobre a Santa Ceia. Era apenas pessoas demonstrando uma liberdade cultural. Ou seja, zombaram da minha religião e ainda me chamaram de burra. Zombaram da minha religião e ainda acharam que eu sou besta, que eu não entendo o que está acontecendo. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso, porque eu creio que daqui sairão pessoas que vão transformar a geração que elas existem, a geração em que elas estão, e a gente não vai mais deixar eles falarem o que eles quiserem. A gente não vai mais deixar acontecer da forma como que é. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, entendam. Antes da ministração chegar para vocês, ela chegou para mim. Antes da ministração chegar para vocês, ela chegou para mim e ela me confrontou num nível que nem a Michela, nas ministrações dela, conseguia me confrontar. E ela me confronta. Vocês estão entendendo? Ela me confrontou. Ela me confrontou, sabe por quê? Porque eu sei que eu sou omissa em muitas coisas. Eu sei que para evitar confronto, eu me calo na frente de muita gente. Eu sei que às vezes para evitar uma confusão, eu fico quieta. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem quiser, que tampe os ouvidos, porque eu vou falar. Quem quiser, que tampe os ouvidos, porque eu vou falar. Porque se eles podem falar o que eles quiserem, eu posso falar o que Deus quer. Amém? Então, agora sim, vamos lá. Abram, por favor, em Coríntios 14, 10. Em 1 Coríntios 14, 10, ele diz o seguinte: há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. O que eu quero trazer para vocês com relação a isso? As pessoas que estão falando lá fora, elas não estão falando da boca para fora. Elas não estão falando e aquilo soltou, caiu delas. Elas estão falando e elas têm certeza daquilo que elas estão falando e elas têm certeza do que elas desejam alcançar com tudo que elas estão falando. Então hoje o que eu quero trazer para você, além de você pensar do impacto que você está tendo na sua geração, se você vem sendo uma pessoa omissa ou não, eu quero também trazer para vocês um momento para vocês pensarem que tipo de vozes nós estamos escutando lá fora e aqui dentro. O que a gente vem, como a gente vem lidando com essas vozes? Você vem aceitando tudo aquilo que eles estão dizendo? Você vem concordando com tudo aquilo que eles estão dizendo? Porque eles sabem o que eles estão falando. Você sabe o que você está falando? Você tem certeza daquilo que você está falando? Você já parou para procurar na Bíblia sobre o que você está falando? Irmãos, a gente não tem mais tempo de estar soltando qualquer coisa. Graças a Deus, está chegando o momento de subirmos. E eu vou dizer uma coisa, eu quero levar o máximo de pessoas comigo. Porque eu vou. E eu espero que vocês também. Amém? Então aqui, quando eu pensei com relação a essas vozes e quando eu pensei com relação a tudo que eles vêm fazendo por aí, eu parei para me questionar. Deus, existe uma coisa que vem me incomodando. Eu sei aonde eles estão. Eu sei que eles estão dentro eu sei que eles estão nas ruas, eu sei que eles estão no meio artístico, eu sei que eles estão no futebol, eu sei que eles estão nas Olimpíadas, eu sei que eles estão nas escolas, eu sei que eles estão nas igrejas. Sim, eles estão nas igrejas. Eu sei que eles estão nas faculdades. E nós, aonde estamos? Aonde estão os crentes? Aonde eu estou? E quando eu percebi que eles estão em todos os lugares,
E nós ainda não chegamos à metade desses lugares. Eu olhei e fiz assim, meu Deus do céu, o que eu fiz nesses 30 anos de vida? O que eu estava fazendo nesses 30 anos de vida que eles conseguiram ocupar tanto espaço e eu continuo parada no mesmo lugar? Irmãos, vocês vão chegar a lugares que eu não vou conseguir. E aí a minha pergunta para vocês é, o que vocês vão fazer quando chegar lá? A gente vai se calar e deixar eles falarem tudo aquilo que eles querem? Ou a gente vai se posicionar? Aí eu vou dizer outra coisa, quando a gente se posicionar, vai ser para cair? Porque quantas pessoas eu não vejo se posicionando para cair depois? Quantas pessoas eu não vejo se posicionando para depois enfraquecer naquilo que fala? Para depois olhar e dizer assim, talvez não era exatamente assim, eu me enganei. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje, para que a gente possa se posicionar em lugares estratégicos e entender que onde quer que nós estejamos, Cristo, Ele vai estar junto com a gente. E Ele vai estar junto com a gente dentro das nossas escolas, para quem vai para a escola. Ele vai estar junto com a gente dentro da faculdade, para quem vai para a faculdade. Eu vi uma vez uma situação interessante, porque as pessoas disseram assim, olha, eu entendi o contexto com o qual aquela pessoa falou isso, de se a faculdade vai desviar o teu filho, não manda ele para a faculdade. Certo? Eu entendi completamente o contexto em que aquilo foi colocado. Amém? Não estou retirando aquilo que foi dito. Você precisa guardar. Amém? Você precisa guardar o teu filho, você precisa guardar a tua fé, você precisa se proteger. Mas na mesma hora eu olhei e fiz assim, se na faculdade é onde as pessoas estão indo para se desviar, então eu vou para lá para mostrar o caminho de volta para elas. Eu não tenho que ficar em casa porque lá está perdido. Eu tenho que ir para lá para mostrar o caminho. Não é eu ficar em casa e dizer assim, vou guardar minha fé porque eu me preocupo comigo. Eu tenho que me fortalecer e ir onde eles estão. Eu tenho que me fortalecer e fazer aquilo que muita gente pensa, mas fica só pensando, não faz. Eu não quero mais viver dessa forma. E eu não quero que vocês vivam dessa forma. Amém? Enquanto eu estava orando, eu pensando sobre toda essa situação, pensando sobre aquilo que as pessoas falam, pensando sobre o Deus que as pessoas pregam, pensando sobre tudo que é dito, pensando sobre todas as vozes que existem no mundo, eu comecei a pensar, Senhor, então me explica, como que a gente faz diferente? E o que eu falo para poder ser diferente? Como eu me posiciono? Como é que eu vou chegar lá? Porque eu não quero chegar lá para passar vergonha. Eu quero chegar lá para fazer a diferença. E aí o Senhor, Ele me deu, dentre muitos motivos que nós temos, Ele me deu 3 motivos para compartilhar com vocês hoje. Sobre o motivo pelo qual nós precisamos falar. Então eu quero dizer para vocês que existem vários motivos pelo qual você precisa pregar o Evangelho. Mas eu vou trazer para você somente 3, para que a gente possa pensar a respeito disso. E eu vou te dizer, se esses 3 não forem o suficiente para você entender que de boca fechada você não vai chegar a lugar nenhum, então você me chama que eu ministro tudo de novo para você. Porque provavelmente você não entendeu. Amém? O primeiro motivo é o seguinte, nós precisamos falar porque temos essa responsabilidade uma vez que recebemos essa esperança. Em Colossenses 1, do 5 ao 8, ele me diz o seguinte, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, a qual chegou até vós, assim como também entre vós, assim como todo mundo, e frutifica, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que é para vós um fiel ministro de Cristo. Quando eu leio isso daqui, eu entendo, primeiro, se a verdade chegou até mim, eu tenho a obrigação de passar ela para outros. Porque eu recebi isso e eu recebi isso de graça. Então eu tenho a obrigação de passar ela para outros. E aí depois eu percebo o seguinte, precisou de um ministro para passar ela para os outros. E eu creio que aqui hoje nós temos ministros que vão passar essa verdade para frente. Eu sou um ministro que vai passar
essa verdade para frente, porque eu recebi ela de graça. E eu preciso contar para as pessoas que estão aí fora o que mudou a minha vida. Gente, hoje é sábado à noite. Vocês já pararam para pensar onde vocês poderiam estar? Se a verdade não tivesse te alcançado, aonde você estaria agora? Sabe o que é interessante? Quando eu estava lá no JPN, que eu vi aqueles jovens, eles estavam pulando, eles estavam dançando, eles estavam felizes, eles estavam rendidos, eles estavam maravilhados com tudo que estava acontecendo. E sabe para mim qual foi a melhor parte? Saber que no final daquela noite, eles iam para a casa deles. E eles iam acordar no dia seguinte, sem ressaca. Eles iam acordar no dia seguinte, sem efeitos de droga. Eles iam acordar no dia seguinte, sem risco de gravidez, sem risco de contaminações. Eles iam acordar no dia seguinte, tão belos quanto quando foram dormir. Gente, isso é felicidade. Isso é alegria. As pessoas que estão aí, elas não sabem como elas vão acordar amanhã de manhã. Elas não sabem os efeitos que as coisas que elas estão ingerindo vão fazer no corpo dela amanhã de manhã. Você pode ser feliz, sem medo do seu fígado se destruir. Você pode ser feliz, sem medo de amanhã você não acordar por causa das más companhias que você tem andado por aí. Você pode acordar amanhã, perfeito, como Deus te desenhou, e pronto para a próxima. Isso é felicidade. Aí eu te pergunto, como que você nega essa felicidade a outras pessoas? Como você consegue entrar dentro da sua escola, olhar para todas aquelas crianças, aqueles adolescentes, fazendo só Deus sabe o quê, e dizer para eles, não faz parte do meu problema, não me interessa. É claro que interessa. Eu não quero ir para o céu sozinha. É grande demais para mim. Vamos levar gente com a gente. Aí eu achei interessante essa parte de Colossenses, só que aí logo em seguida, quase que no mesmo tempo, além de Colossenses, o Senhor me lembrou sobre Romanos 10, 13 ao 15, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, tá fácil? Aí ele continua: porém, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como estão os seus pés? Como estão os meus pés? Olha, ele pode ainda não estar formoso como eu esperava, mas ele vai ficar. Ele vai ficar. E eu espero que o de vocês também. O segundo motivo pelo qual nós precisamos abrir a boca para falar é: porque se você que tem algo bom para falar, ficar calado, Satanás vai usar a oportunidade para falar aquilo que ele quer dizer. Se o crente se cala, Satanás fala. Se o crente se cala, Satanás fala. Então a gente não pode ficar calado. A gente não pode deixar ele falar, ele fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem como verdade, porque nós é quem carregamos a verdade. É sobre nós que está a autoridade. Aí, quando eu estava procurando, o Senhor me lembrou de Lucas 10, 19, que diz: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Em 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então a gente está esperando o quê? Não tem poder maior do que o de Deus. Então a gente está esperando o quê? Irmãos, eu preciso que vocês entendam que hoje é um momento para a gente perceber que não dá mais para a gente ficar quieto. Porque as pessoas lá fora, elas não estão quietas.
A gente precisa abrir a nossa boca para dizer aquilo que chegou até a nossa vida, aquilo que nos libertou. É egoísmo negarmos às pessoas que estão lá fora aquilo que Cristo compartilhou conosco. Quantas oportunidades a gente não tem para conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo com um desconhecido, se o Senhor assim quiser. E a gente fica calado por medo. Mas você está com medo de quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem tem que ter medo é Ele. Não somos nós. Quem precisa ter medo é Ele. Uma vez eu ouvi uma ministração que eu achei o máximo. Eu adoro essas coisas assim, né? Impactantes, entendeu? Eu ouvi uma ministração de uma irmã que ela olhou e falou assim: todos os dias eu acordo para fazer raiva a Satanás. Eu me olho no espelho e eu digo: eu acordei. Você já perdeu mais um dia. Gente, olha o entendimento de autoridade, de você acordar, olhar para Satanás e dizer assim: pena para você, eu acordei hoje. O que quer dizer que você já perdeu. Bom para você seria que eu não tivesse acordado, porque já que eu acordei, já era. Já era. Eu achei o máximo aquilo e eu tomei para a minha vida. A autoridade que o Senhor já conquistou para mim, eu tomei para a minha vida. Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. E todos os dias que nós nos acordarmos, Satanás já perdeu. Ele perdeu na sua escola, ele perdeu na sua faculdade, ele perdeu no seu trabalho, ele perdeu na sua casa, ele perdeu entre os seus amigos, ele perdeu entre os seus familiares, ele perdeu entre qualquer pessoa que você possa imaginar. Pense aí numa pessoa difícil que você pensa na sua vida, que você tenha perto de você. Ele perdeu, porque ela encontrou alguém que vai trazer para ela a palavra de libertação. Então já era. Satanás perdeu mais um. Amém? Eu passei por uma situação recentemente que eu tenho uma pessoa na minha vida e ela vive uma determinada questão. E essa pessoa que vive essa determinada questão, ela agora tem mais uma pessoa junto com ela. Amém? Então, nesse momento, essa pessoa resolveu se tornar um casal com uma outra pessoa. Eu já vim orando muito a respeito dela. E na hora que essa pessoa me disse: olha, eu acho que eu vou começar a namorar, o meu coração ele se apertou bastante. Porque eu olhei e fiz assim: mas Deus, já faz tanto tempo que eu oro por ele. Como assim? Ao invés de andar para frente, eu estou andando para trás? E aí, quase que no mesmo tempo, o Espírito Santo olhou para mim e disse assim: ué, você já aceitou derrota? E aí eu olhei e falei assim: é Satanás. Então agora, ao invés de ganhar um, eu vou ganhar 2. Porque a partir desse momento, você me apresentou mais uma pessoa para colocar em oração. Quem perdeu foi ele. E se ele colocar mais um, então eu vou ganhar 3, 4, 5, 6. E quantas pessoas ele colocar na minha vida, eu vou falar do amor de Deus e a vida dessa pessoa vai ser impactada. E é assim que vai ser, porque é assim que eu decidi que vai ser, no nome de Jesus. E o terceiro e último motivo, que para mim talvez seja um dos mais sérios, não colocando em escala de importância, mas um motivo que me preocupa bastante é: porque no mundo existem muitas pessoas falando sobre Deus, mas não sobre o Deus que nós servimos. No mundo a gente olha pessoas que eles estão colocando Deus numa posição de 8 ou 80. Ou ele é um Deus completamente severo, um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que traz prejuízo, um Deus que coloca uma doença em você para trazer você para Ele, um Deus que precisa colocar você na estreita para trazer você para Ele. Ou elas pregam sobre um Deus tirano,
Ou elas pregam sobre o outro lado completamente oposto, um Deus completamente permissivo. Eu ouvi um dia desses uma pessoa que olhou para mim e fez assim: mas Deus não é amor? Então, se ele é amor, tudo que é amor vale. Aí eu olhei e fiz assim: assinado Satanás. Entendeu? Porque é ele quem fala esse tipo de coisa. Não é todo amor. Não é assim que funciona. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é princípios. Deus, ele é amor, mas ele sabe aquilo que ele está falando, ele sabe aquilo que ele está fazendo, e ele já estipulou como que nós devemos viver. Então não venha olhar para mim colocando um atributo de Deus para justificar todas as porcarias que você acha que pode viver. Todas as coisas que você acha que pode fazer. Todas as coisas que você pensa que são lícitas. Todo mundo adora a parte do tudo me é lícito, mas esquecem do nem tudo me convém. É composto, é junto. Não dá para analisar só um pedaço. Tem que vir por inteiro. Quem acredita na Bíblia precisa acreditar nela inteira. Não dá para acreditar só no pedaço que te convém. Não dá para acreditar só na parte que você acha bonita. Tem que acreditar nela inteira. Tem que entender ela inteira. Deus é amor sim, mas ele também é princípios. Deus, ele é amor sim, mas ele também estipulou para você como as coisas devem ser feitas. E se você não fizer as coisas como elas devem ser feitas, então você não entendeu o que significa o amor de Deus. Nem você e nem eles. E aí o que eles fazem? Eles abrem a boca para vir tentar me dizer como que é o Deus que eu sirvo. Isso não vai mais acontecer, porque eu vou dizer para eles como é o Deus que eu sirvo. Eu vou dizer para eles mediante o que está escrito na Bíblia, porque é por lá que eu me baseio. É de lá que eu tiro as minhas forças. É de lá que eu venço as minhas guerras. É com ela que eu entendo os passos que eu preciso tomar. Eu acho interessante que todo mundo diz assim: se você pudesse escolher alguma coisa na sua vida, o que você escolheria? Eu escolheria saber o futuro. Eu te apresento a Bíblia, ela está dizendo tudo o que vai acontecer lá. Você não precisa de mais nada, está escrito lá. Aquilo que estava coberto foi encoberto, acabou. Quer saber o futuro? Lê a Bíblia, está escrito. Tudo o que vai acontecer está escrito lá. Não tem mistério. A pergunta é: a gente quer saber realmente o que vai acontecer? Porque quando a gente sabe, a gente precisa fazer alguma coisa. A partir do momento que você conhece, você já não é mais. Você agora se torna uma pessoa indesculpável. Você passa a ter responsabilidades por aquilo que você recebeu. Vamos fazer algo com aquilo que nós recebemos. Uma vez teve uma ministração que nós escutamos aqui, que dizia assim: Osasco, essa igreja, ela é um lugar de convocação. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei ali me perguntando: meu Senhor, eu fui convocada a estar aqui? Fui convocada a estar aqui. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Então eu preciso fazer alguma coisa, já que eu fui convocada. Porque uma pessoa, quando ela é convocada, ela não tem a opção de ficar em casa. Quando ela é convocada, ela precisa fazer alguma coisa. Quando um homem ele é convocado no exército, ele não tem como olhar para ele e dizer assim: olha, eu não vou não. Vai dizer eu não vou não, para você ver o que vai acontecer. Vai direto para a cadeia, entendeu? É para lá que você vai, entendeu? Então assim, a partir do momento que nós fomos convocados, precisamos fazer alguma coisa com essa convocação. Nós precisamos responder a isso. Aí, nesse momento eu olho e digo assim: Senhor, se eu estou aqui porque fui convocado e eu preciso fazer alguma coisa, então todos vocês que estão aqui hoje, ouvindo o que eu tenho para falar, me desculpa, mas você agora está convocado também e vai ter que fazer alguma coisa. Se você está aqui escutando tudo isso, você já se tornou indesculpável, agora vai ter que fazer alguma coisa. Vai se omitir? Vai deixar para lá, vai evitar contrito? Você vai evitar problemas? Você vai evitar confusões com seu colega no trabalho porque ele vive determinadas situações que você acha melhor não falar? Ou talvez você vai pensar que isso é problema dele, não é seu. É problema de todos nós.
E se você foi convocado, você vai precisar fazer alguma coisa. Então hoje eu oro para que vocês entendam para que vocês foram chamados e vocês passem a agir de acordo com aquilo que Deus chamou para vocês. Que vocês peguem os dons que Deus colocou na vida de cada um de vocês, assim como os que Ele colocou na minha vida, e façam alguma coisa com Ele. Porque vai ser cobrado de vocês. Vai ser cobrado de mim cada palavra que eu estou soltando aqui hoje. Cada palavra que eu estou dizendo para vocês hoje, ela vai ser cobrada de mim. E quando ela for cobrada de mim, eu vou dizer a Deus: Pai, eu falei, eu fiz aquilo que eu falei. Porque como eu disse para vocês, agora eles vão ter que me ouvir. Porque eu já ouvi deles por muito tempo. Eu já ouvi deles por muito tempo, por muitas vezes. Eu não quero mais ouvir deles. Agora eles vão ouvir de mim. Por que é vergonhoso você chegar lá e dizer que Jesus salva, mas não é vergonhoso olhar e dizer assim: não, tudo bem, aborto pode. Por que é vergonhoso eu olhar e dizer que eu sou cristã, mas não é vergonhoso eu olhar e dizer que eu me... Como é o termo? Perdão. Que eu me considero sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá de quem. Eu me identifico com sei lá o quê. Então assim, eu sou cristã. E isso a partir de agora vai estar escrito em neon em cima da minha cabeça. Entendeu? E quem não quiser ver, é só fechar os olhos. Amém? E é assim que vai ser com a gente. Assim que vai ser com todo mundo que estiver aqui dentro. Por quê? Porque eu não vou dar escolha para você. É só isso mesmo. Entendeu? Porque eu não vou dar escolha para vocês. É isso, pronto, acabou. Entendeu? Não vai ter outra opção. A opção é essa. Quando eu era menor, a gente dizia algo que eu achava muito interessante. Ou vai ou racha. Ninguém aqui vai rachar, não. A gente vai. Amém? Ninguém vai rachar, não. A gente vai. E para finalizar, eu quero chamar inclusive vocês, porque nesse momento a gente vai fazer uma oração. Amém? E eu quero trabalhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa trabalhar aqui hoje, sair daqui mais leve, mas ao mesmo tempo com senso de responsabilidade. E uma coisa que eu estava me lembrando enquanto eu estava preparando a ministração, era de quando eu era pequena, a gente tinha uma questão que eu achava muito interessante, né? Você podia entrar numa brincadeira, numa briga, na verdade, com todo mundo. E quando você entrava numa briga, a pessoa podia te xingar, podia xingar seu pai, podia xingar o cachorro, podia xingar tudo que você quisesse. A sua vida inteirinha. Mas se falasse da mãe, a gente saía do âmbito da conversa, da briga, e entrava no âmbito do tapa. Entendeu? Tipo, você não fala da minha mãe. Você fala do meu pai, coitado do meu pai. Mas da minha mãe, você não fala da minha mãe. A minha mãe, não. Você está entendendo? Você fala de quem? Você fala de mim. Entendeu? Mas da minha mãe, você não fala. Deixa eu te dizer uma coisa. Estão falando do nosso Deus. O que a gente vai fazer? Estão por aí falando do nosso Deus. O sentimento que o Senhor me trouxe, no momento que eu estava me lembrando disso, foi exatamente esse. Cara, você voava como se fosse uma leoa para cima de quem falasse da sua mãe. Como que você vai para cima de quem está falando de mim? Quanto eu represento na sua vida? Irmãos, não estou mandando vocês baterem em ninguém não, tá? Mas se precisar, brincadeira. Então, mas assim, entendam como vocês vão reagir quando lá fora estiverem falando do Deus que você serve. Eu vou deixar essa e deixar para vocês pensarem. Amém? Ministério de Música, vocês podem, por favor, me ajudar?